Ei gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Sete Câmara e esse aqui é o canal do 360 Meridianos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como escolher o melhor seguro de viagem, mas não para viagens normais. É para viagens longas, que duram muitos meses. Pode ser uma viagem de volta ao mundo, pode ser uma viagem de mochilão por vários países, ou pode ser também um período morando fora para estudar no exterior, seja um curso de idiomas ou um mestrado. No final do vídeo eu vou dar um passo a passo cheio de dicas de como conseguir comparar o preço de várias seguradoras e escolher o melhor seguro de viagem para você. Mas para já adiantar, eu vou deixar aqui embaixo um link para você poder fazer essa comparação com um cupom de desconto do 360 Meridianos. Vamos lá? Olha gente, é um fato. Contratar um seguro de viagem é aquele tipo de despesa que a gente faz torcendo, rezando para não precisar usar. É assim mesmo. Mas, em caso de uma emergência, se você tem um seguro de viagem, ele pode representar, na realidade, uma economia gigantesca. Porque pensa bem, um monte de coisa pode acontecer de fazer ir a um hospital. Pode ser um desarranjo intestinal, pode ser um acidente doméstico, pode ser um atropelamento, pode ser uma gripe, uma virose. Milhares de coisas podem nos forçar a ver um médico. E se já é assim quando a gente está em casa, na nossa cidade, no nosso país, essa situação ela é ainda mais séria quando a gente está viajando por outro país, por uma cidade que a gente não conhece, andando por ruas que a gente não conhece, provando comidas que a gente não conhece e às vezes até envolvido em atividades que a gente não conhece. Vamos falar a verdade. Quem aí que, por exemplo, quando está viajando não passa o dia inteiro na rua ou não faz atividades esportivas como trilha, como andar de esqui, coisas que em casa a gente não faz. Então é por isso que ter um seguro de viagem é fundamental quando a gente está no exterior. Ainda tem uma outra coisa. Um bom seguro de viagem, ele não funciona só para questões de saúde, não. Por exemplo, se sua mala extraviar, o seguro de viagem pode ser útil. Ou se acontece alguma coisa não com você, mas com algum parente, algum amigo, algo que te força a voltar para o país e cancelar a viagem mais rapidamente. O seguro de viagem pode ser fundamental nessas horas. E até auxílio judicial, caso, por exemplo, você tenha a infelicidade de se envolver em um acidente de trânsito grave no exterior. Até nisso, um seguro de viagem ajuda. Mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de dinheiro. Quanto que custa um seguro de viagem para uma viagem, por exemplo, de 15 dias para a Europa, uma viagem normal? Segundo nossas pesquisas aqui, um seguro nessas condições, um bom seguro com uma cobertura para a Europa, que tem um pedido de uma cobertura mínima de 30 mil euros, um bom seguro nessa situação vai custar em torno de R$250 para a sua viagem. Nada que comprometa o orçamento, né? Mas beleza, se um seguro de viagem para uma viagem de 15, 20 dias vai custar de 250 a 300 reais, será então que um seguro para uma viagem de um ano, uma pessoa que vai passar um ano no exterior em outros países, vai custar 12 vezes isso? Aí é ruim, aí fica muito caro, né? Mas não é muito bem assim não. Então, nesse vídeo a gente vai dar uma dica de como você pode contratar um seguro específico para viagens longas. Eu já fiz 2 intercâmbios, um para a Índia, onde eu fiquei 6 meses, e outro para a Argentina, onde eu fiquei 3. E nas 2 situações eu contratei seguros assim. Então vamos lá. Primeira dica. Você não precisa de um seguro de viagem comum. O que você tem que procurar é por um seguro de viagem específico para esse tipo de situação, de viagens de longa duração ou para quem vai estudar no exterior. Normalmente, no pacote, no nome do seguro, vem lá o nome da empresa e mais a especificação. Isso é para estudantes, isso é para viagens de longa duração. Então isso já está claro, em geral, de cara no nome do seguro. Mas se você ficar em dúvida, entra no contrato, entra lá e leia todas as letras miúdas para ver se esse é o seguro certo para você. Dica número 2, essa para uma outra situação. Imagine que você faça várias viagens ao exterior no mesmo ano, mas não necessariamente uma atrás da outra. Você faz uma viagem em janeiro, fica 10 dias no exterior, aí em março você faz uma outra viagem, fica 15 dias no exterior, em junho faz mais uma. Isso pode ser por motivo de trabalho, ou porque você às vezes divide as suas férias, ou porque tem família fora, não sei qual a situação. Mas se você tem um cenário desses,
pode valer a pena investir num seguro anual para várias viagens. Um seguro desse tipo, ele custa até 60% a menos do que seguros normais. A gente fez as contas aqui e para quem vai 3 vezes ao ano para o exterior, esse tipo de produto já costuma compensar. Agora, uma terceira situação. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem de volta ao mundo, ou um mochilão que vai passar por vários países e vários continentes. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Lá em 2011, eu fiz uma viagem de volta ao mundo que partiu do Brasil e passou por todos os continentes e 15 países. Qual que é o problema? É que ao longo desses 11 meses em que eu viajei, eu tive em países com um custo de vida com uma diferença brutal. Então, por exemplo, o custo de vida e o custo, obviamente, hospitalar na Europa é um. Já o custo de vida e o custo hospitalar no Nepal ou na Índia é outro. E não tem sentido você ter o mesmo seguro de saúde, o mesmo seguro viagem para uma viagem desse jeito, uma viagem que passa por países com custos tão diferentes. Então o que eu fiz naquela ocasião? Contratei um seguro específico para a parte da viagem que seria da Europa e outro seguro para países mais baratos, como a Índia e o Nepal. Na Europa, sem um seguro com uma cobertura de 30 mil euros, você nem entra. E o ideal seria até uma cobertura um pouquinho melhor, de uns 50 mil euros, para garantir. Já na Índia ou no Nepal, uma cobertura de 30 mil euros é coisa demais. Então pode ser uma boa ideia fazer esse combinado de vários seguros, pensando em todos esses países e situações que você vai passar. Agora, a terceira situação. Vamos imaginar que você vai morar fora 1, 2 anos, às vezes para trabalhar por uma temporada no exterior ou para estudar, fazer um mestrado, um doutorado. Aí a gente tem duas situações. A situação número 1 é de que você está num país em que o sistema de saúde público ele não é bom, ou que até o sistema de saúde público ele é bom, mas que você, na condição de estrangeiro, mesmo que residente, não teria direito a usar esse sistema de saúde público local. Então a primeira coisa que você tem que fazer é verificar essa situação antes de sair de casa. Você vai poder usar o sistema de saúde público? Não vai poder? Se puder usar, como que faz? Então tudo isso são coisas que você tem que estar atento e tem que ver. Independente disso, numa situação assim de 1, 2 anos, pode valer a pena não comprar um seguro de viagem, mas comprar um seguro de saúde, um plano de saúde mais ou menos igual aos que a gente tem aqui no Brasil. Só que num cenário desses, o que eu faria? Eu contrataria um seguro de viagem só para os primeiros dias ou para o primeiro mês em que você está no exterior, enquanto você ainda não lidou com essa parte burocrática, ainda não teve tempo de acertar lá a parte burocrática da residência para contratar um seguro de saúde local. Então aí vale comprar esse seguro de viagem normal, para uma viagem de 15, 20 dias, só para garantir que você vai estar coberto naquela chegada ao país. Outra coisa importante, tá? Tem seguro que permite que você contrate ele por um tempo e aí você ainda na estrada resolve ficar mais tempo ou ir para outro país ou continuar viajando, você pode estender a duração do seguro sem nenhum problema. Já existem outras empresas e outras seguradoras, e a maior parte delas, que não permite isso de jeito nenhum. Então é muito importante você saber essa situação, ler com muito cuidado as letras miúdas, para ver se você vai poder estender o seguro caso seja necessário. E por fim, não dá para deixar de falar do coronavírus, porque a pandemia de 2020 mudou muita coisa e teve gente que começou a viajar lá em fevereiro, março, tinha comprado um seguro de viagem antes da pandemia e descobriu no meio dessa confusão toda que o seguro tinha uma cláusula de exclusão em situações desse jeito e ficou largado na mão. Muita coisa mudou desde então e as principais seguradoras do mercado elas já cobrem o coronavírus, a Covid-19, mas é muito importante antes de contratar o seguro, não importa a empresa, não importa a cobertura, ler, eu vou repetir isso, com muito cuidado as letras miúdas e todas as cláusulas do contrato para não comprar um seguro que você vai gastar um dinheiro e depois você descobre que ele não te atende e ele te avisou que ele não te atenderia, só que você não leu. Então, não faça isso. Agora vamos para a parte prática. Como escolher um seguro de viagem? A gente recomenda no 360 Meridianos um comparador de seguros de viagem, que é a Seguros Promo, uma empresa aqui de Belo Horizonte. Então, para deixar claro, a Seguros Promo não é uma seguradora. Ela é um site em que você vai entrar lá, vai colocar as datas da sua viagem, vai colocar a sua idade, vai colocar o seu destino e esse site vai fazer uma busca e vai te mostrar
mostrar quais as principais seguradoras para a sua situação, comparando preços e cobertura. Com a Seguros Promo, você vai poder ver, por exemplo, se determinado seguro cobre contra Covid ou se não cobre, se determinado seguro ele é bom para gestante, ou se determinado seguro é melhor para quem vai fazer esportes radicais, ter aula de esqui ou fazer uma caminhada. Então você consegue comparar todas essas situações com a Seguros Promo. Eu vou deixar de novo o link aqui embaixo com o cupom de desconto do 360 Meridianos, que é parceiro da Seguros Promo, para você poder pesquisar e reservar o seu seguro, caso seja, obviamente, do seu interesse. Ah, você entrou lá, fez a pesquisa, a Seguros Promo te deu 10 seguradoras, e aí, o que é que eu faço? Como que eu vou escolher? Então, você vai ler todas as letras miúdas, vai ver a melhor situação para você, beleza? Mas tem 2 seguros ou 3 seguros ali que mostram mais ou menos a mesma coisa, como que eu escolho? Olha, essa parte ela é difícil, mas algumas coisas são importantes. Primeira coisa, pega o nome da empresa, da seguradora e joga no Google. Especialmente, óbvio, né, no Reclame Aqui, para ver que tipo de reclamação que tem lá. A gente não está procurando uma empresa sem reclamação, porque isso não existe. Toda empresa que atende essa quantidade de cliente vai ter reclamação lá. O mais importante é a gente ver que tipo de reclamação que tem. Então, às vezes você entra na página do Reclame Aqui de uma seguradora e a maioria das reclamações fica muito clara de gente que não leu as letras miúdas do contrato. Aí, né, não adianta. Agora, se é outro tipo de coisa, já vale a pena ficar mais atento e pensar, será que eu vou contratar aquela seguradora? Agora, outra coisa que você pode fazer também é perguntar para amigos, para viajantes, para parentes, para gente que viaja, qual o seguro que a pessoa usou. Porque a parte mais difícil aí é você achar alguém não que contratou o seguro, mas que de fato precisou de usar e aí testou o produto e pode falar, não, esse aqui funcionou, esse aqui não funcionou. Eu vou aqui dar o meu testemunho pessoal de que assim, eu já contratei 6, 7 empresas seguradoras diferentes aí ao longo de vários anos viajando. Graças a Deus, na maioria das vezes, né, 99% das vezes, eu não tive que acionar o seguro, então eu não tenho o testemunho de todas essas empresas para dar. De uma empresa que, durante a nossa volta ao mundo, a equipe do 360 Meridianos teve que usar, não eu, mas a Luísa, minha colega, foi o seguro da GTA, que a gente teve que contratar para ir para a Índia, e a Lu teve vários problemas na Índia, problema de intestino, até um dente quebrado, e ela acionou o seguro 2 ou 3 vezes, pelo menos, enquanto ela estava na Índia, e nunca teve problema. Então esse é um seguro que eu sempre contrato quando ele está com um preço mais em conta, normalmente optando, se eu vou, por exemplo, para a Europa, por uma cobertura um pouco maior, de 30, que é o mínimo, né, no caso da Europa, ou 50, 60 mil euros. É uma empresa que, por experiência, a gente já viu que funciona. É a única possível de contratar? Não, claro que não, tem muitas outras empresas. Por isso, entra lá no site da Seguros Promo, faz a comparação, depois joga no Google e vai ver se aquela empresa é a melhor para você. Dúvida? Pode deixar um comentário, pode falar com a gente que a gente tenta ajudar. É isso aí, um abraço, até mais.